Be like, ooh, yeah, ooh, my life be like, ooh, yeah, yeah. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, primeiramente eu queria agradecer por todos os feedbacks que eu estou recebendo, todos os comentários, tanto no YouTube quanto pessoalmente. Eu estou ficando muito feliz, principalmente quando as pessoas vêm me procurar para perguntar o que seria melhor elas fazer com tal quantidade que eles têm guardado, o que eu indico e por aí vai. Então eu queria agradecer muito, de verdade. Isso está sendo muito importante para mim, por mais que eu estou começando agora, mas isso já é um objetivo há um tempo, tá? Então, meu muito obrigado a todos vocês, tá bom? Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo relacionado aos aplicativos que eu uso, as plataformas que eu uso para fazer esses investimentos, tá? E principalmente as minhas análises, tá bom? Eu vou gravar a tela do meu celular primeiro, e depois eu vou pela tela do computador, que é onde vocês já estão mais habituados a ver, que é o investimento que eu faço ali, todo o vídeo para vocês, tá bom? Bom, galera, então, aqui eu tô pela Nubank, antes tinha a Nuinvest e Nubank, mas faz um tempo já que elas se tornaram uma plataforma só, tá? Então aqui ela traz tanto o cartão de crédito, quanto os investimentos na bolsa de valor, em criptomoeda e por aí vai, tá? Então, eu vou mostrar para vocês detalhadamente quais são as quantidades que eu tenho, no que eu tenho investido e qual que é o meu objetivo, tá? Principalmente aqui na Nubank, que ela me ajuda bastante a ter as tomadas de decisões. Então aqui na minha conta eu tenho 3 centavos, mas o que importa seria mesmo os rendimentos, tá? Você vai vir aqui nesse cifrãozinho aqui, e aí ele vai te passar um pente fino. Então, na minha carteira, que é essa daqui, ó, é a bolsa de valores. Então, o total bruto é equivalente a R$ 18.639,16. Nos últimos 12 meses, tá, eu tô perdendo R$ 547, tá certo? Aqui seria, essa reserva aqui é uma reserva minha e da Lívia, que é pro nosso apartamento. Então a gente tem R$ 8.173,93, tá certo? Então, vocês podem ver, ali em cima no total investimentos, tá R$ 29 mil. Mas por que aqui na minha carteira só tá 18? Porque ali em cima é o valor total que eu tenho guardado, tanto na carteira de investimento quanto nas caixinhas. Então, esses 8 mil mais esses 2 mil aqui é o equivalente para complementar os 29 mil, tá certo? Então, a gente vai entrar aqui na minha carteira e se você for clicar nos últimos 12 meses, aqui vai ter a evolução dos últimos 12 meses, desde março de 2024, quando eu tinha R$ 10 mil, tá certo? Até os dias de hoje, que é fevereiro de 2025. Como a gente está iniciando o mês, ele já puxa, tá certo? Que eu tenho os 18 mil, tá certo? Aqui, onde mais importa pra mim, que seria os proventos. Então isso daqui pra mim é muito importante, é onde eu faço o balanço, é onde eu puxo a escadinha dos meus proventos. Se tá subindo, se tá descendo, se ficou igual ao mês passado e por aí vai, tá certo? Até o dia de hoje, dia 2 de fevereiro, não tem nenhum provisionado ainda, os proventos, até porque a bolsa de valor tá fechada, tá certo? E nessa parte, a Nubank, eu não gosto muito por conta disso. Ela não dá uma previsão de quanto você vai receber. Ela só mostra quando você recebe. Então, por exemplo, se eu quiser já contar com esse dinheiro lá no final do mês, eu não vou ter essa base. Por quê? Porque ela não puxa. Ela só vai fazendo a soma de acordo com os dias que vão passando e você vai recebendo. Na minha outra plataforma, que é o Investidor 10, ela já te dá a previsão do que você vai receber no mês todo. Então, todos os fundos que já emitiram o valor que eles vão pagar esse mês, o Investidor 10 já te dá o valor que você já está propício a receber, tá certo? Então aqui vocês podem ver, nos últimos 12 meses foi essa a minha trajetória, tá? A escadinha realmente continua subindo, e nesses últimos meses aqui foi algo estrondoso. É um orgulho para mim e é uma nova conquista, que eu cheguei nos R$ 150 em FIIs, que seriam os fundos imobiliários, tá? A ação ela varia, não é todo mês que paga, mas os fundos imobiliários, nos últimos 3 meses eu já vim recebendo um valor bem expressivo, que era a minha meta, passar de R$ 100. Então, em outubro de 2024, eu consegui alcançar essa meta. E daí pra frente, eu só fui subindo cada vez mais. Inclusive, eu aproveitei o 13º para fazer aí um aporte bem generoso no final do ano, tá certo? Então, por enquanto é só. É isso que eu tenho que mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui tem uma parte bem resumida, que são os meus fundos. Então, eu posso resumir aqui rapidamente.
Agronegócio, que é uma ação do agro, eu tenho 23 cotas deles. Aqui é o Banco do Brasil, a BB Seguridade, que também é o Banco do Brasil, só que é na parte voltada a seguros. O BTLG, que como eu mostrei nos outros vídeos, eu tenho ele desde o início da carteira. O CPTS11, que é um fundo de papel, tá bom? Eu adquiri ele faz pouco tempo na carteira, já estou com 83 cotas dele. O HGLG, é o fundo que eu mais tenho investimento nele, tem um total aí de R$3.000. O HSML11, eu tenho ele desde o início da minha carreira, nessa jornada da independência financeira. Eu tenho a quantidade de 10 cotas dele, um valor total de R$736 investido. A ISA, que é uma transmissão de energia, é uma ação, eu tenho R$226 investida. A Itaúsa, que é a ação do Banco do Itaú, eu tenho um valor investido de R$481. A Klabin, papel e celulose, eu tenho R$561 investido nela. O KNCR, que é um fundo, se eu não me engano, é um fundo de papel, eu tenho R$1.224 e eu tô perdendo na valorização para ele de R$11,29, tá certo? O KNRI também é um fundo de papel, eu tenho R$1.572. O KNSC11 também é um fundo de papel, eu tenho 318, que eu adquiri ele há pouco tempo. A Marfrig, eu tenho só R$190 nela, mas ela já me deu uma valorização de R$80, de 80%, tá certo? E eu já recebi R$34 só dela. O MXRF11, como mostrei nos vídeos anteriores, tenho R$1.676, tá certo? Também é um dos fundos que eu mais recebi dinheiro, já recebi R$100 só dele. RZTR, para quem assistiu os outros dois vídeos aí, eu tenho ele desde o início, eu já tô com R$1.255. A Taesa, que é uma ação brasileira de energia elétrica, geração e distribuição de energia elétrica, R$436. TRXF11, que é um fundo de varejo, então eu tenho uma posição de R$1.306,76. O VISC, que é galpão logístico, e o XPLG11, que é galpão logístico também. 1.151 no VISC, 1.270 no XPLG. Esses dois fundos é onde eu estou perdendo mais dinheiro, só que mesmo perdendo eu não vendo, porque eu acredito nos princípios dele, combina com o que eu quero pro meu futuro, tá? Então, independente de estar no prejuízo ou não, eu não vendo esse, tá certo? Eu vou agora passar para a tela do Investidor 10 para me mostrar certinho para vocês também como que eu faço as análises e no que ele me ajuda, tá certo? Então, aqui eu já estou passando para o Investidor 10, que é a outra plataforma que eu uso além da Nubank, tá certo? Então, aqui o valor aplicado é de 21 mil, tá? 21 mil reais. Eu estou num total de 20.653 reais. Estou com a variação negativa de 4,25%, tá certo? Thiago, por que você usa esse? Foi o melhor que eu achei, galera. Foi o melhor que eu achei na época que eu comecei, tá? Esse daqui, ele tem duas versões. Ele tem o pago e ele tem o gratuito. Qual que é a diferença? O pago, a partir do momento que você começa a pagar ele mensalmente, é uma pequena parcelinha lá, R$12,90, se eu não me engano. Se você paga ele, ele já faz a migração de todos os dados que você já teve na Bolsa de Valores e já puxa automaticamente. Você não precisa ficar colocando manualmente cada lançamento, cada compra, cada coisinha que você fizer, tá certo? E a versão gratuita, você vai ter que ficar fazendo isso manualmente. Então, você foi lá e comprou uma cota hoje, você vai ter que fazer isso manualmente. Você vai ter que fazer aqui, ó, no lançamentos. Então, você vai ter que vir aqui e vai ter que lançar isso. E aí tem 2 dias úteis para dar essa baixa, tá certo? Essa é a única diferença. Eu resolvi pagar porque eu não tenho muito tempo para fazer isso. E também porque, querendo ou não, é um tempo ali que você pode economizar no dia a dia seu, tá certo? Então aqui eu uso ele também para fazer as minhas análises do que tá valendo a pena investir, do que não tá, para me ter um panorama do meu patrimônio total, tá certo? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer o meu aporte mensal, eu separo o dinheiro, né, de acordo com a minha situação, de acordo com o meu objetivo, e eu venho aqui, ó, eu vou lá para baixo. Aí aqui é a minha carteira de ações, eu tô positivo 1,51%, tá certo? E minha variação nos fundos imobiliários, eu tô perdendo uma porcentagem de 8,79%, tá certo? Já começou? 3, 2, 1. Aqui as criptomoedas, tô com uma variação muito positiva de 47,15%. Eu tenho um valor total de R$1.000 investidos, tá certo? Sendo o Bitcoin, a Ethereum e a Solana. Outra coisa,
aqui vai mostrar também o meu investimento em dólar. Eu tenho 2 ativos que eu compro em reais, eu faço a conversão para dólar e aí eu compro em dólar. Então, se eu colocar, por exemplo, R$ 100, o dólar está a R$ 6, aí eu faço essa conversão, ele vai me dar uma pequena fração, tá? E aí eu faço a compra em dólar. É sempre bom frisar isso, porque não adianta você colocar R$ 500 lá e achar que você vai comprar R$ 500 em dólar, não. O dólar está a R$ 6,08, se eu não me engano, diante o real. Então, R$ 1 equivale a $6. Então, você vai ter que fazer esse jogo de cintura aí quando você for fazer o investimento, tá certo? Nesses ETFs internacionais, a Nubank não fornece o investimento por lá, tá certo? Então, eu uso a Nomad, tá? Eu vou trazer ela para vocês um pouquinho mais para frente, mas eu vou frisar um pouquinho aqui porque é onde está a minha grade maior de investimentos. Então, aqui, eu faço a seguinte análise. Eu vou aqui nos fundos imobiliários, aqui já vai puxar todos os fundos imobiliários, aí aqui eu tenho as colunas, eu tenho um ativo, o tipo, seria de tijolo, seria de papel, esse RZTR aqui, ele tá aparecendo outro porque ele é do agronegócio, tá certo? A quantidade, então, é a quantidade de cotas que eu tenho de cada ativo. O preço médio, então, vamos supor que todo mês eu compro ele a 100, 110, 120, 130, R$ 140. Então, desses meses que eu fui comprando, ele vai me trazer uma média. Então, essa média está sendo R$ 156,47. E está valendo R$ 152. Então, se for ver, eu comprei ele mais caro do que ele está valendo hoje, o que retrata uma variação negativa de 2,70%. Então, isso daqui vale para todos, tá bom? Então, o preço médio seria a média de todos os aportes mensais que eu vou fazendo, tá certo? E aqui ele traz a variação, tanto negativa quanto positiva. Como eu falei para vocês, os fundos imobiliários eles estão todos negativos, porque tá caindo tudo. Então, agora, eu falei pro meu irmão, agora é uma ótima hora para você começar. Porque tá tudo descontado, é como se fosse a Black Friday dos investimentos, tá bom? Então, tudo tá descontado, tá tudo com promoção. E quem comprou, vai vir comprando com bastante disciplina, tá tomando prejuízo, tá tomando ferro, tá certo? A rentabilidade, ela retrata o tempo que você tem, o ativo na carteira, e quanto ele te trouxe de proventos. Então, ele vai fazer o tempo que você tem com ele lá na carteira, e o tanto que você lucrou com ele. Então aqui já começa a mudar um pouco as coisas. O HGLG, por mais que eu esteja negativo, na variação, de acordo com o preço médio e o preço que eu pago, a rentabilidade está positiva. Por quê? Ele paga um dividendo e eu reinvisto. Então isso me dá um lucro em cima da quantidade que eu estou perdendo em cima do investimento. Não sei se dá para entender, é um pouco complexo, mas, por exemplo, o BTLG, eu tenho ele há muito tempo. Então, por exemplo, 2 anos que eu tenho ele. E a crise dos fundos tá agora. Então, desses 2 anos, eu fui ganhando mensalmente os proventos dele. Então, por mais que eu esteja negativo, por mais que ele esteja numa variação negativa, nesses 2 anos me ajudou a ter uma rentabilidade positiva, porque todo mês ele vai me pagando os proventos. Independente se está em crise ou não, ele está me pagando. Então, isso puxa o fundo para um lado positivo na minha carteira, tá certo? Outra coisa, eu procuro também ver a posição. Então, aqui eu tenho R$ 3.000. Então, é um fundo que já está bem distante dos outros. Então, o que eu penso? Eu vou lá para o final e procuro também os fundos que estão um pouco mais distantes. Então, se lá eu tenho R$ 3.000, aqui eu tenho 300. Então, eu vou focar um pouco nesses daqui, tá certo? Eu procuro fazer isso para deixar o mais balanceado possível a carteira, para não ficar um fundo com muito e outro fundo com pouco, tá certo? Para ficar sempre igual. Porque se um tiver na desvantagem e o outro estiver na vantagem, a minha carteira ou vai estar muito alta ou vai estar muito baixa. Então, se os dois estiver pareado, um vai cobrir o outro, tá certo? É o meu modo de pensar, tá bom? E eu procuro fazer sempre essa análise, tanto nos fundos imobiliários, quanto nas criptomoedas. Apesar que criptomoeda eu tenho pouco, então eu separo uma pequena porcentagem e faço esse investimento. E nas ações eu também faço isso. Eu vou nas que eu tenho menos e as que estão mais descontadas. O meu foco esse mês vai ser na Taesa, porque eu tenho uma pequena porcentagem nela, R$ 430, e ela está muito descontada, e é uma ótima pagadora de dividendo, tá certo? Falando disso tudo, agora eu vou mostrar para vocês a Nomad. Então, galera, aqui é a Nomad, é a plataforma que eu uso para fazer meus investimentos em dólar. Aqui, o dólar caiu bastante, eu esqueci de comentar no vídeo, eu falei que ele estava 6,08, mas na verdade está 5,84, por motivos das decisões que o Trump está fazendo aí, tá? Os contratos lá que ele está assinando, as leis que ele está impondo e tirando ao mesmo tempo, tá certo? Então isso tudo está refletindo no mercado, tanto mundial quanto aqui do Brasil.
Inclusive a taxa de juros subiu bastante, mas isso daí fica para um próximo vídeo, tá certo? Então aqui eu tenho 158 dólares, tá certo? Então aí vocês, é só fazer a matemática, 158,74 vezes 5,84, aí vai saber o tanto que eu já tenho em dólar. Eu comecei faz pouco tempo, é difícil investir em dólar por conta dessa conversão. Então se você separa R$ 500, o que seria um valor bem bacana para investir, você vai fazer a conversão de 5,84, não vai dar um valor muito expressivo, tá certo? Mas tá aí a importância da disciplina. Então, eu tenho esses 158 dólares e 74 cents e eu tenho ele distribuído em ETFs, tá certo? Sendo o Invesco QQQ e o SP500. Esse SP500 um tipo de ETF que ele separa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então eu invisto nas 500 maiores empresas com uma pequena porcentagem todo mês, tá certo? Então eu tenho 91 dólares já nele, e eu tô com uma valorização de 3 dólares e 46 cents, tá certo? Para ficar mais fácil o entendimento, as maiores empresas tipo Apple, Microsoft, Facebook, tudo isso eu invisto um pouquinho cada mês nelas, tá? Não preciso ter uma quantidade muito alta, até porque são bilionárias, tá? Então eu só pego uma pequena porcentagem. E esse daqui, o QQQ, é as empresas que focam mais na tecnologia, tá certo? Então eu também tenho uma pequena porcentagem neles, que é 67,37 dólares, tá certo? E eu tô com uma valorização de 3,05 dólares, tá? Então é mais ou menos isso. Eu tô com uma valorização no meu patrimônio de 6,51 dólares, tá certo? De modo geral. E não é difícil começar, tá, gente? Todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças, principalmente em dólar, mas não é. É simples, é bem eficaz. E nessa semana de pagamento, acredito eu que eu vou conseguir fazer um aporte. E aí eu vou gravar para vocês, para ficar um pouco mais fácil o entendimento, como funciona, como que eu faço as análises, tá certo? E eu gostaria de pedir também o feedback de vocês para mim saber se eu tô no caminho certo com vocês, se tá dando para entender o jeito que eu explico, senão eu tento mudar um pouco, tá bom? E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, manda pro seu amigo aí que quer começar, só que tem dificuldade, tem dúvida, tem medo. Deixa o like aí, compartilha com o pessoal todo aí e dá aquela moral pra gente, tá certo? Fica com Deus e até a próxima.